Vamos juntos explorar os mistérios mais curiosos do Antigo Testamento. Histórias que, mesmo depois de milhares de anos de estudo e reflexão, ainda deixam estudiosos e pessoas de fé sem explicações. Pense nas perguntas que atravessaram os tempos. Onde realmente ficava o Jardim do Éden? O que era o maná que alimentou o povo de Israel no deserto por 40 anos? Por que Sodoma e Gomorra sumiram sem deixar sinais claros? Essas e outras dúvidas mostram que, mesmo na palavra de Deus, existem segredos que nos convidam a buscar com mais profundidade. Conforme mergulhamos nesses mistérios, não estamos apenas lendo textos antigos. Estamos tentando entender mensagens que nos fazem pensar sobre nossa própria vida, nossa fé e a grandeza de Deus. Talvez, meu amigo, esses mistérios existam para nos lembrar de que não sabemos tudo e que confiar em Deus também é aceitar aquilo que não conseguimos entender. Vamos falar sobre gigantes como os Nefilins, seres que desafiam a lógica humana, e sobre cidades que sumiram como Sodoma e Gomorra, cuja destruição nos alerta sobre nossas decisões morais. Este vídeo não é apenas uma análise, é um convite para refletirmos juntos sobre como os mistérios divinos ainda tocam nossas vidas. Então, antes de começarmos, quero te fazer uma pergunta. Como esses mistérios podem mudar a forma como você vê Deus e o mundo? Te convido a ficar até o final deste vídeo porque prometo que, além de aprender algo novo, você vai sair com uma nova visão sobre a fé e a Bíblia. E lembre-se, não estamos sozinhos nessa jornada. Comenta aqui qual mistério mais chamou sua atenção. Vamos descobrir juntos como a palavra de Deus pode nos guiar, mesmo quando parece deixar perguntas sem respostas. Agora, vamos mergulhar nas 12 partes mais estranhas e incríveis do Antigo Testamento. Vamos começar falando sobre a localização do Jardim do Éden, um dos maiores mistérios que existem. Onde, afinal, ele ficava? A Bíblia nos dá algumas dicas interessantes em Gênesis 2:11. E saía um rio do Éden para molhar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. O primeiro era o Pison, que cercava toda a terra de Havilá, onde havia ouro, e o ouro daquela terra era bom. Ali também havia o bedélio e a pedra de ônix. O segundo rio era o Gion, que passava por toda a terra de Cuxi. O terceiro era o Hidekel, que ia para o lado leste da Assíria. E o quarto rio era o Eufrates. Mesmo com essas informações, ainda não sabemos onde o Éden realmente ficava. Muitos acham que ele estava na região da Mesopotâmia. Outros acreditam que era na Armênia ou até no Golfo Pérsico. Mas a dúvida continua. Se o Éden existiu de verdade, onde ele está? O Éden, também chamado de paraíso, foi o lugar onde Deus criou o ser humano e onde aconteceu a queda de Adão e Eva. Um local descrito como perfeito, onde o homem andava junto com Deus. Mas a desobediência teve consequências eternas. O que torna essa busca tão interessante é que o Éden não é só um lugar físico, mas também um símbolo da ligação perdida com Deus. Vários estudiosos da Bíblia, pesquisadores e arqueólogos tentaram encontrar o Éden usando as dicas dos rios mencionados em Gênesis. Sabemos, por exemplo, que os rios Eufrates e Tigre, ou Hidekel, ainda existem. Mas os outros 2 permanecem um mistério. Será que o Éden foi destruído? Ou talvez esteja escondido em algum lugar, como uma lembrança da perfeição que perdemos? Uma das ideias mais aceitas é que o Jardim do Éden ficava onde os rios Tigre e Eufrates se encontram, no atual Iraque. Mas outros sugerem que ele poderia ter se espalhado por uma área maior, conhecida como Crescente Fértil, que inclui partes do Egito, Palestina e Mesopotâmia. Algumas pessoas acreditam até que o Éden não era um lugar real, mas um estado espiritual que só pode ser acessado quando estivermos totalmente em paz com Deus. No meio dessas hipóteses, o Éden continua mexendo com a mente e o coração dos fiéis. Afinal, quem não gostaria de ver o lugar onde tudo começou, onde tudo era puro antes do pecado? Uma ideia interessante é a do estudioso David R.W., que acredita que o Éden ficava perto da cidade de Tabriz, no Irã. Ele baseia sua opinião em mapas e no idioma local. Mas sua teoria ainda é muito debatida e não há um acordo entre os pesquisadores. Há também interpretações que colocam o Éden em locais improváveis, como nas montanhas do Líbano ou até mesmo na América, segundo algumas crenças religiosas. Mas todas essas teorias nos levam a uma pergunta principal.
Por que Deus teria escondido o Éden? Talvez porque o Éden seja mais do que um lugar. Seja um lembrete de que o nosso verdadeiro paraíso é estar em comunhão com Deus. Ainda assim, o símbolo do Éden continua forte. Ele mostra a perfeição da criação, a paz entre o homem, a natureza e Deus, mas também nos alerta sobre como essa harmonia é frágil e como nossas escolhas podem quebrá-la. A Bíblia não revela todas as respostas sobre o Éden, mas nos dá uma promessa, que um dia, através de Cristo, vamos entrar em um novo paraíso, onde não haverá mais tristeza, nem morte. Como está escrito em Apocalipse 22, um anjo me mostrou o rio limpo da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de cada lado do rio, estava a árvore da vida. Agora, pense comigo, e se o Éden estiver mais perto do que a gente imagina? E se ele for um estado de comunhão tão profundo com Deus que vai além de um lugar no mapa? O que você faria para se aproximar desse paraíso esquecido? Talvez, ao procurar o Éden, não estejamos só tentando achar um lugar, mas sim o propósito original de Deus para nós. Pode ser que estejamos tentando preencher o vazio que surgiu quando o ser humano decidiu seguir por conta própria. Essa busca não é apenas para estudar, é algo do espírito, e mostra o quanto o ser humano deseja voltar para perto do Criador. Se você tivesse a chance de andar pelo Éden, o que perguntaria a Deus? Será que estaríamos prontos para entender os motivos da criação e da queda? No meio das discussões sobre onde o Éden ficava, esquecemos que ele também é um convite para pensar sobre nossa ligação com Deus e com o mundo que ele fez. Será que estamos cuidando da terra como Deus mandou? Ou estamos cometendo os mesmos erros de Adão e Eva, querendo o que é proibido em vez de confiar no Criador? Essas perguntas mostram por que o Éden continua sendo um assunto importante, mesmo depois de tantos séculos. O Éden também traz uma dúvida religiosa muito profunda. Por que Deus colocaria a árvore do bem e do mal ali? Por que permitiria a chance de desobediência? Essas questões nos levam a pensar sobre a liberdade de escolha e o amor de Deus. Ele não nos obriga a obedecê-lo. Ele nos dá o direito de decidir. E no Éden, essa escolha trouxe efeitos que mudaram toda a história da humanidade. Pode ser que, ao procurar onde está o Éden, na verdade, estamos tentando encontrar respostas para essas dúvidas maiores. O que você acha? Se o Éden fosse achado hoje, como você acha que ele seria? Um jardim bonito e cheio de vida? Ou um lugar abandonado e silencioso? Talvez nunca saibamos com certeza. E isso pode fazer parte do plano de Deus. Ele quer que olhemos para o futuro, não para o passado, para o novo Éden que ele prometeu. Mesmo assim, estudar sobre o Éden nos ajuda a entender de onde viemos e por que estamos aqui. E isso, por si só, já faz essa busca valer a pena. Afinal, como saber para onde vamos, se não soubermos de onde viemos? Agora eu quero saber de você. Qual é sua opinião sobre o Jardim do Éden? Você acha que ele foi um lugar real ou acredita que seja mais simbólico? Escreva nos comentários. Sua ideia pode ajudar outras pessoas a pensar também. E enquanto conversamos sobre esses mistérios, lembre-se, o que realmente importa é buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Não importa onde o Éden estava, o que importa é que podemos restaurar nossa ligação com Deus hoje, por meio de Cristo. O que era o maná? O segundo mistério que nos faz pensar é o maná, o alimento misterioso que Deus deu aos israelitas durante 40 anos no deserto. Em Êxodo 16, 1-15, lemos que, ao amanhecer, o orvalho estava ao redor do acampamento. E quando o orvalho sumiu, apareceu algo fino e redondo sobre o chão do deserto, parecido com a geada. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: "O que é isso?", pois não sabiam o que era. Então Moisés disse: "Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer." A palavra maná quer dizer justamente isso. O que é isso? Um nome que mostra a surpresa do povo diante desse milagre que se repetia todos os dias. Explicar o que era o maná não é fácil, mas a Bíblia nos dá pistas interessantes. Em Números 11, 7 e 9, encontramos outra descrição. O maná era como a semente do coentro, com cor parecida à do bidélio. O povo o colhia, moía no moinho ou socava num pilão, cozinhava em panelas e fazia bolos. Seu gosto era como o de azeite novo. E toda noite, junto com o orvalho,
o maná caía sobre o acampamento. Alguns estudiosos acham que o maná era uma substância que saía de plantas do deserto ou algo feito por pequenos insetos. Mas será que um alimento tão especial pode ser explicado só pela ciência? O maná não era só comida, era também uma prova de obediência. Deus mandou que o povo juntasse só o necessário para cada dia, ensinando que deveriam confiar nele para mandar mais no dia seguinte. Em Êxodo 16:20, vemos o que aconteceu quando alguns desobedeceram. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, guardaram dele para o outro dia, e criou bichos e cheirava mal. Por isso, Moisés ficou bravo com eles. Esse cuidado diário era uma lição prática de fé, lembrando o povo que dependiam de Deus para tudo, desde o alimento até o rumo no deserto. O mistério do maná vai além da sua forma ou origem. Ele é um símbolo forte da ajuda de Deus e da importância de confiar nele todos os dias. Em Deuteronômio 8:3, Moisés explica: Ele te humilhou, te deixou passar fome e te sustentou com o maná, que você não conhecia, nem seus pais conheciam, para te mostrar que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Esse versículo nos mostra a parte espiritual do maná, um lembrete de que, além do alimento para o corpo, precisamos do sustento da alma, que só Deus pode dar. Uma ideia interessante sugere que o maná podia ser um tipo de líquen ou alga que cresce em áreas secas e forma pequenos grãos comestíveis. Esse tipo de comida tem valor nutricional e é fácil de carregar. Mas mesmo com essa explicação científica, o lado milagroso do maná não é descartado. Afinal, ele aparecia todas as manhãs, menos no sábado, e tinha um detalhe único: não estragava quando era recolhido na sexta-feira para o dia de descanso. O maná também aponta para Jesus, como vemos em João 6:48-51. Eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Jesus usou o maná como comparação para mostrar que ele é o alimento da alma, aquele que dá a vida eterna. Assim, o maná não é só um mistério da natureza, mas também uma mensagem espiritual que aponta para a salvação. Até hoje, o maná é motivo de discussão entre os estudiosos. Será que ele foi uma mistura de elementos naturais com um milagre? Ou foi algo totalmente sobrenatural, criado por Deus só para aquele momento? De qualquer jeito, ele tinha um objetivo maior: ensinar o povo a confiar em Deus e mostrar que ele sempre cuida de tudo. Essa lição vale tanto hoje quanto naquela época. Quantas vezes a gente também se preocupa com o amanhã, esquecendo que Deus nos dá o que precisamos para o dia de hoje? O maná nos faz pensar sobre como anda a nossa fé. Será que estamos mesmo confiando em Deus para nossas necessidades diárias? Ou estamos tentando guardar nosso próprio maná, acumulando coisas e seguranças deste mundo que, como o maná guardado, acabam estragando? Essa história nos lembra de viver um dia por vez, acreditando que Deus vai cuidar não só do pão da mesa, mas também do alimento da alma, das emoções e dos nossos relacionamentos. É um convite a descansar naquilo que Deus oferece. E você? O que pensa sobre o maná? Para alguns, ele é uma prova clara da ação direta de Deus na história. Para outros, é um exemplo de como Deus usa a natureza para realizar seus planos. Mas talvez a principal mensagem do maná seja essa: Deus vê o que precisamos e nos dá, muitas vezes de um jeito que não entendemos. Esse mistério, em vez de nos afastar, deve nos aproximar dele com mais gratidão e confiança. Ao pensar no maná, somos chamados a buscar o verdadeiro pão da vida, que é Cristo. O maná alimentou o povo no deserto, mas foi Jesus quem nos deu a promessa da vida eterna. Assim como os israelitas colhiam o maná toda manhã, nós também somos chamados a buscar alimento espiritual todos os dias, por meio da oração e da leitura da palavra de Deus. Como o próprio Jesus disse em Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde estavam Sodoma e Gomorra? O terceiro mistério que chama nossa atenção são as cidades de Sodoma e Gomorra, citadas no Antigo Testamento como exemplos da ira de Deus e da destruição. Em Gênesis 19:24-25, lemos: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, vindo do céu, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, toda a planície, todos os moradores e até o que nascia na terra.
Essas cidades, conhecidas por sua maldade, foram destruídas de forma tão completa que até hoje estudiosos e arqueólogos discutem onde elas ficavam. Segundo a Bíblia, Sodoma e Gomorra estavam localizadas no Vale de Sidim, perto do Mar Morto. Em Gênesis 13:10, é dito que aquela região era muito fértil. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Essa descrição contrasta muito com a paisagem seca e deserta que vemos hoje ao redor do Mar Morto. Isso nos faz perguntar: o que aconteceu com aquela terra que antes era tão rica? Muitas teorias dizem que Sodoma e Gomorra ficavam ao sul do Mar Morto, onde existem depósitos de betume, enxofre e sal, todos elementos citados na história bíblica. Em Gênesis 14:10, o texto fala sobre os poços de betume no Vale de Sidim. E o Vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis fugiram e caíram ali, e os outros escaparam para os montes. Esses detalhes sobre o solo combinam com a ideia de que a destruição das cidades pode ter sido causada por algo natural, como um forte terremoto, ou uma explosão de gás vindo do subsolo. Uma das descobertas mais importantes nesse assunto foi feita em Tal el-Hammam, um sítio arqueológico na Jordânia. Muitos acreditam que esse lugar pode ser a verdadeira localização de Sodoma. Escavações encontraram sinais de uma grande explosão de calor que teria destruído completamente a cidade por volta de 1700 a.C. Pedaços de cerâmica derretida e um solo coberto de cinzas indicam que algo muito forte aconteceu ali, parecido com o que a Bíblia descreve como fogo e enxofre caindo do céu. Outros estudiosos acreditam que Sodoma e Gomorra ficavam ao norte do Mar Morto, onde há vestígios de povos antigos que desapareceram sem explicação. Mesmo com essas diferenças sobre o lugar exato, todas as teorias concordam em um ponto: as cidades foram destruídas de forma violenta e, com o tempo, tudo se perdeu. Mas o que torna essa história ainda mais interessante é seu valor espiritual. Sodoma e Gomorra não são só cidades. São símbolos do julgamento de Deus e das consequências da desobediência. A destruição delas também nos lembra que Deus sempre oferece perdão antes de agir com justiça. Em Gênesis 18:32, vemos Abraão pedindo a Deus que poupasse as cidades, caso existissem ao menos 10 pessoas boas nelas. Deus aceita o pedido, mas como sabemos, esse número não foi encontrado. Esse trecho mostra que, mesmo diante do erro, Deus é justo e cheio de compaixão, pronto para ouvir as orações de quem o serve. Já a esposa de Ló, que não obedeceu à ordem de não olhar para trás, virou uma estátua de sal, como está escrito em Gênesis 19:26. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Esse detalhe carrega muito significado. Olhar para trás mostra apego ao que Deus já mandou deixar. É um aviso claro para que não fiquemos presos ao passado, principalmente quando ele nos afasta do Senhor. O terreno ao redor do Mar Morto, cheio de formações de sal, ajuda a entender esse símbolo. Curiosamente, a história de Sodoma e Gomorra não termina no Antigo Testamento. Jesus fala sobre essas cidades em Mateus 10:15. Digo a verdade, no dia do julgamento será mais tolerável para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Isso mostra que a lição dessas cidades vai além da destruição. Ela nos chama a refletir sobre o modo como vivemos e sobre o estado espiritual das nossas comunidades, lembrando sempre que a bondade de Deus é grande, mas não é sem fim. Até hoje, estudiosos ainda procuram as ruínas de Sodoma e Gomorra, não só arqueólogos, mas também pessoas que desejam entender melhor a Bíblia. Alguns acham que não existem vestígios físicos de propósito, como um ato de Deus para que o foco fique no sentido espiritual da história. Outros acreditam que achar esses locais ajudaria a confirmar que os relatos bíblicos são verdadeiros. De um jeito ou de outro, a história de Sodoma e Gomorra ensina que nossos atos têm consequências e que Deus, sendo justo, sempre faz o que é certo. Agora me diga, você acredita que Sodoma e Gomorra existiram de verdade? Ou pensa que são histórias simbólicas para ensinar lições de fé e conduta? Deixe sua opinião nos comentários. Seja qual for sua visão, a mensagem dessas cidades é clara. Deus é justo, mas também é cheio de misericórdia.
Assim como ele tirou Ló das cidades condenadas, ele continua nos chamando hoje para abandonarmos tudo que nos afasta dele. O destino da Arca da Aliança. O próximo mistério que vamos conhecer é o paradeiro da Arca da Aliança, um dos objetos mais sagrados da história bíblica. Segundo Êxodo 25:10-22, a arca foi construída por ordem direta de Deus. Farão uma arca de madeira de acácia, terá 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura, e 1 côvado e meio de altura. Revesti-la-ás de ouro puro por dentro e por fora, e farás uma moldura de ouro ao seu redor. Dentro da arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um pouco de maná, sendo um sinal concreto da presença de Deus com seu povo. Mas, depois da última vez que aparece na Bíblia, a arca some da história. O último relato está em 2 Crônicas 35:3, quando o rei Josias manda colocá-la de volta no templo e diz aos levitas: ponham a arca sagrada na casa que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu. Ela não será mais uma carga sobre seus ombros. Agora sirvam ao Senhor e ao povo de Israel. Depois que Jerusalém foi destruída pelos babilônios, em 587 a.C., a Bíblia não fala mais sobre o destino da arca. Isso fez com que, ao longo dos séculos, surgissem várias teorias sobre o que pode ter acontecido com ela. Uma dessas ideias é que a arca foi destruída ou levada para a Babilônia durante a invasão feita por Nabucodonosor. No entanto, não há provas firmes que confirmem isso. Escritos antigos que não fazem parte da Bíblia, como o livro de 2 Macabeus 2:4-7, contam que o profeta Jeremias teria escondido a arca numa caverna do Monte Nebo antes da invasão. Ele teria dito que a arca ficaria ali até que Deus mostrasse o lugar novamente. Essa história alimenta a esperança de que a arca ainda existe e está escondida, esperando o momento certo para ser revelada. Uma outra ideia curiosa é que a arca foi levada para a Etiópia. Segundo a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, a Arca da Aliança estaria guardada na igreja de Santa Maria de Sião, na cidade de Axum. Os etíopes acreditam que Menelik I, filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, teria levado a arca para a Etiópia. Apesar dessa crença, ninguém, além dos guardas responsáveis, tem autorização para ver a arca, o que levanta dúvidas sobre se essa história é real. Alguns pesquisadores e arqueólogos acham que a arca pode estar escondida debaixo do Monte do Templo, em Jerusalém. Durante a época do Segundo Templo, acredita-se que os sacerdotes possam tê-la guardado em túneis subterrâneos para protegê-la de inimigos. No entanto, escavações nesse local são limitadas por questões religiosas e políticas, o que impede a confirmação dessa teoria. Mesmo sendo uma ideia interessante, ainda é apenas uma possibilidade sem prova concreta. A Arca da Aliança também é cercada de significados espirituais profundos. Em Hebreus 9:4-5, lemos que havia nela o altar de ouro do incenso e a arca coberta de ouro por todos os lados. Dentro dela estavam um pote com maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima dela estavam os querubins da glória, que cobriam o lugar de misericórdia, sobre os quais o autor diz que não vai falar em detalhes naquele momento. A arca era mais do que um simples objeto. Ela era um sinal da aliança entre Deus e seu povo, um lembrete da presença constante do Senhor e de suas promessas ao longo do tempo. A procura pela Arca da Aliança já inspirou muitas buscas históricas e até filmes famosos, como Os Caçadores da Arca Perdida, que ajudaram a espalhar a ideia de que a arca ainda pode estar escondida em algum lugar, esperando ser encontrada. Mas para quem tem fé, a pergunta mais importante não é onde a arca está, e sim o que ela representa. Ela simboliza a santidade de Deus e o desejo dele de morar entre as pessoas. Esse desejo foi cumprido totalmente em Jesus Cristo. O desaparecimento da arca levanta outra questão. Por que Deus deixou que ela sumisse? Talvez porque ela já tivesse cumprido seu papel com a vinda de Cristo. Como está escrito em João 1,14, o Verbo se fez carne e viveu entre nós. Jesus passou a ser a nova forma de Deus habitar entre os homens, tomando o lugar simbólico que antes era da arca. Por isso, ao invés de sentirmos falta da arca, devemos comemorar a nova aliança que temos em Cristo. E você, acredita que a arca ainda exista em algum lugar?
Se fosse achada hoje, o que isso mudaria na fé cristã? Talvez a busca pela arca seja menos sobre escavações e mais sobre espiritualidade. Ela nos leva a pensar sobre a nossa própria ligação com Deus. Nos lembra que a presença de Deus não está presa a objetos ou lugares, mas vive dentro de nós. Ao pensar na Arca da Aliança, somos levados a examinar a nossa própria fidelidade à aliança com Deus. A arca era o sinal da promessa divina, mas hoje nós somos o templo onde Deus deseja morar. Como está escrito em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Mesmo que nunca encontrem a arca, sua mensagem continua. Deus está conosco, guiando e chamando a gente para estar mais perto dele. Quem eram os Nefilins? Os Nefilins são figuras entre as mais misteriosas e curiosas do Antigo Testamento. Eles aparecem pela primeira vez em Gênesis 6, 1 e 4. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, nasceram-lhes filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram bonitas, tomaram para si esposas, de todas as que escolheram. Então o Senhor disse: O meu espírito não vai agir para sempre no homem, porque ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. O texto continua. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram filhos com as filhas dos homens. Esses filhos foram os valentes da antiguidade, homens conhecidos por seus feitos. Mas quem eram esses gigantes? E o que eles realmente eram? A palavra Nefilim pode ser traduzida como gigantes ou caídos, dependendo do texto. Algumas interpretações dizem que os Nefilins eram uma mistura, filhos do relacionamento entre os filhos de Deus, que seriam anjos ou seres celestiais, e as filhas dos homens. Essa ideia, baseada em livros antigos como o de Enoque, diz que os Nefilins eram seres muito fortes, mas com atitudes ruins, e que sua presença na terra aumentou a maldade, levando ao grande dilúvio. Outros estudiosos, porém, acreditam que filhos de Deus se referia aos descendentes fiéis de Sete, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes de Caim. Ou seja, seria uma mistura entre dois grupos humanos, e não entre anjos e mulheres. O nome dos Nefilins também aparece em Números 13:33, quando espiões enviados por Moisés para observar a terra de Canaã voltam assustados. Eles dizem: Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos Nefilins, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também parecíamos a eles. Essa fala mostra o medo e o impacto que os Nefilins causavam. Mas até hoje, ninguém sabe ao certo quem eram esses seres. Seriam criaturas físicas? Seriam símbolos de algo espiritual? Ou uma mistura dos dois? Essa referência dá a entender que esses gigantes ainda estavam presentes na época do Êxodo, o que levanta dúvidas sobre de onde vieram e como continuaram existindo depois do dilúvio. Será que eram descendentes diretos dos Nefilins de antes do dilúvio? Ou seriam apenas uma população de pessoas com tamanho fora do comum? O livro de Enoque, um texto antigo que não faz parte da Bíblia oficial, traz uma explicação mais detalhada sobre os Nefilins. Segundo esse livro, anjos que desobedeceram a Deus, liderados por Senjasa e Azazel, desceram à terra, casaram com mulheres humanas e ensinaram a elas coisas proibidas, como feitiçaria e como trabalhar com metais. Seus filhos, os Nefilins, se tornaram gigantes que consumiam tudo ao redor, o que fez Deus agir e mandar o dilúvio. Mesmo que esse texto não seja parte da Bíblia, ele influenciou bastante as ideias judaicas e cristãs sobre os Nefilins, mostrando-os como uma ameaça para a ordem da criação. A ideia de que os Nefilins são filhos de anjos também traz questionamentos complicados. Como seres espirituais poderiam ganhar forma física e ter filhos? Alguns estudiosos acham que o trecho de Gênesis é simbólico e que os filhos de Deus seriam os descendentes fiéis de Sete, enquanto as filhas dos homens seriam da linhagem de Caim. Já outros acreditam que o texto deve ser levado ao pé da letra. Em Judas 1, 6, 7 há uma referência curiosa. E aos anjos que não guardaram seu lugar de autoridade, mas deixaram a sua morada, ele reservou em cadeias eternas, na escuridão, para o julgamento do grande dia. Esse trecho é frequentemente ligado aos anjos que geraram os Nefilins. Seja qual for a origem deles, os Nefilins são descritos como figuras de grande força e importância.
Eram considerados heróis do passado, homens famosos, mas sua força física vinha acompanhada de muita maldade. Eles tiveram um papel importante no aumento da violência e da maldade na Terra, o que fez Deus decidir acabar com tudo, como está escrito em Gênesis 6:13. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus olhou e viu que tudo estava estragado, pois todas as pessoas haviam se desviado do caminho certo. Alguns estudiosos conectam os nefilins a lendas antigas sobre gigantes e heróis sobrenaturais. Povos como os sumérios, gregos e nórdicos também têm histórias sobre seres metade deuses, metade humanos. Será que os nefilins são a versão bíblica dessas histórias antigas? Ou quem sabe foram inspirados por grupos de pessoas realmente muito altas que existiram e deram origem a essas lendas? Essas perguntas seguem sem resposta certa, alimentando tanto o interesse dos estudiosos quanto a imaginação das pessoas. Além disso, os nefilins também trazem lições espirituais importantes para os dias atuais. Sua história nos lembra do perigo de ultrapassar os limites que Deus colocou. Assim como os anjos desobedeceram e saíram do plano divino, nós também enfrentamos tentações que podem nos afastar do caminho certo. O exemplo dos nefilins serve como alerta. Mostra como nossas escolhas podem ter consequências ruins e como é importante confiar na graça e proteção de Deus. Pensando no futuro, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que o espírito dos nefilins pode voltar a aparecer nos tempos finais, como parte das forças espirituais contrárias a Deus. Essa ideia vem de textos como Daniel 2:43, que fala de uma mistura entre a semente humana e algo diferente. Embora essa visão seja discutida e nem todos concordem com ela, ela serve para lembrar que a luta entre o bem e o mal continua, tanto no passado quanto hoje. Então, quem eram os nefilins? Seres espirituais? Humanos com características fora do comum? Ou só um símbolo da maldade crescente da humanidade? Seja qual for a explicação, sua história nos chama a ficar atentos, a viver conforme os princípios de Deus e a lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, a graça de Deus continua sendo suficiente para nos resgatar. E você, o que pensa sobre isso? Acredita que os nefilins existiram de verdade? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe sua visão. Afinal, explorar os mistérios da Bíblia é uma forma de crescer na fé e no entendimento da palavra de Deus. As medidas da Arca de Noé. A construção da Arca de Noé é uma das histórias mais conhecidas e incríveis do Antigo Testamento. Em Gênesis 6:14-16, Deus dá instruções bem específicas a Noé. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Faça divisões na arca e cubra-a por dentro e por fora com betume. É assim que você deve fazê-la. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Faça uma abertura no topo da arca com um côvado de distância até o teto. Coloque a porta na lateral e construa 3 andares. O de baixo, o do meio e o de cima. Essas instruções são impressionantes, especialmente se levarmos em conta a época em que foram dadas. Usando as medidas citadas no texto, a arca teria por volta de 138 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Isso torna a arca parecida em tamanho com um navio médio de hoje em dia. A forma como foi feita mostra um nível de conhecimento avançado para o tempo em que Noé viveu. Suas proporções são consideradas ideais para manter a estabilidade em águas agitadas. Cientistas modernos, inclusive engenheiros especializados em embarcações, já estudaram essas medidas e concluíram que a arca era muito bem planejada para aguentar uma tempestade forte como o dilúvio. A madeira usada, chamada de gofer no texto bíblico, é um mistério por si só. Alguns acham que se tratava de cipreste, uma madeira firme e comum naquela região. Outros pensam que era uma palavra usada para descrever uma técnica de colagem de camadas de madeira, criando um material mais forte. Seja como for, o uso do betume para selar a estrutura mostra que Noé seguia direitinho as instruções que recebeu de Deus. O betume, uma substância natural da região do Oriente Médio, era bastante usado na época para vedar barcos e construções. A arca foi feita com 3 andares. Cada um provavelmente tinha sua função.
Os animais maiores ficavam na parte de baixo, enquanto os menores e os alimentos podiam ter sido colocados nos andares de cima. Isso mostra um planejamento bem pensado e nos faz pensar: como Noé conseguiu cuidar de tantos bichos? A Bíblia não explica em detalhes, mas deixa claro que Deus estava com Noé, orientando-o em cada etapa da construção. Mais do que uma construção impressionante da antiguidade, a arca também tem um significado espiritual importante. Em 1 Pedro 3, 20 e 21, a arca é comparada ao batismo, quando a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se fazia a arca. Nela poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas pela água, que também, como símbolo, agora vos salva o batismo, não pela limpeza do corpo, mas pela busca de uma boa consciência diante de Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. A arca representa salvação e cuidado em tempos de julgamento. O tamanho e os detalhes da arca ainda geram discussões entre estudiosos da ciência e da Bíblia. Como Noé conseguiu juntar e manter tantos animais diferentes? Alguns especialistas acreditam que ele levou só os tipos principais e que a diversidade que temos hoje veio depois, por meio de adaptações naturais. Outros dizem que Deus agiu diretamente para tornar tudo isso possível. O que dá para perceber é que, seja como for, essa história mostra o poder e o cuidado de Deus. Outro ponto curioso é onde a arca parou no final. Em Gênesis 8:4 lemos: "E a arca descansou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat." Essa região, que hoje fica na Turquia, já foi alvo de várias buscas por parte de arqueólogos que esperam encontrar restos da arca. Já houve relatos de pedaços de madeira que poderiam ter vindo dela, mas até hoje nada foi comprovado. Será que a arca ainda está escondida por lá? Ou será que o tempo a destruiu por completo? Além dessas perguntas sobre o objeto físico, a arca também passa ensinamentos espirituais. Assim como Noé confiou totalmente em Deus para construir um grande barco num tempo em que ninguém sabia o que era chuva, nós também somos chamados a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não entendemos direito o plano dele. Em Hebreus 11:7, Noé é elogiado por sua fé. Pela fé Noé, avisado por Deus sobre coisas que ainda não se viam, cheio de respeito, construiu uma arca para salvar sua família. Com isso, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A história da arca de Noé também nos leva a pensar sobre a relação entre Deus, o ser humano e a natureza. Deus mandou que Noé cuidasse dos animais, mostrando que temos responsabilidade com tudo ao nosso redor. Esse chamado continua atual, ainda mais hoje, quando enfrentamos problemas ambientais e precisamos cuidar da criação de Deus. Assim, a arca não é só um sinal de salvação, mas também um lembrete de que devemos cuidar bem da terra. E você? Como entende a história da arca de Noé? Acredita que foi um acontecimento real ou vê nela uma forte metáfora espiritual? Conte aí nos comentários. Mesmo que tenhamos opiniões diferentes sobre os detalhes, a mensagem principal da arca é clara. Deus é fiel e salva quem confia nele. Assim como Noé encontrou abrigo na arca, nós também podemos achar segurança em Cristo, nosso Salvador. A rota do Êxodo. Um dos grandes mistérios do Antigo Testamento é o caminho que os israelitas fizeram no Êxodo. Foi a jornada incrível do povo hebreu ao sair da escravidão no Egito rumo à Terra Prometida. Mesmo com o relato da Bíblia trazendo acontecimentos marcantes como a divisão do Mar Vermelho e a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, a localização exata desses lugares ainda gera muitas discussões. Em Números 33, encontramos a lista de 42 paradas feitas pelos israelitas durante os 40 anos em que ficaram no deserto. Porém, a maioria desses pontos ainda não foi encontrada com certeza pelos estudiosos. A travessia do Mar Vermelho, um dos momentos mais famosos do Êxodo, é especialmente misteriosa. Em Êxodo 14, 21, 22, lemos: "Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez recuar o mar por um forte vento oriental durante toda aquela noite. O mar se tornou seco e as águas se dividiram. Os filhos de Israel passaram pelo meio do mar em terra seca, com as águas formando uma parede à direita e à esquerda. Mas onde exatamente isso aconteceu? Muitas pessoas acreditam que o Mar Vermelho citado na Bíblia, na verdade seria o Mar de Juncos.
uma região cheia de pântanos e lagos no norte do Egito. Pesquisadores propõem diferentes caminhos para o êxodo, de acordo com a maneira como entendem o texto bíblico e os achados históricos. Uma ideia bastante conhecida diz que os israelitas atravessaram um braço do Mar Vermelho perto do Golfo de Suez. Já outra teoria defende que a travessia foi mais ao norte, em uma área de lagos que secavam em certas épocas do ano. As escavações feitas até agora ainda não trouxeram provas claras para confirmar nenhuma dessas ideias, mas seguem alimentando debates interessantes. A localização do Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, é outro grande enigma. O Monte Sinai tradicional, no sul da península do Sinai, é respeitado há muito tempo, mas muitos estudiosos duvidam dessa identificação. Algumas teorias apontam que o Monte Sinai da Bíblia poderia estar na Arábia Saudita, com base em textos antigos e nas características do local que combinam com as descrições bíblicas. Em Gálatas 4:25, o apóstolo Paulo diz que o Sinai fica na Arábia, o que dá força a essa possibilidade para algumas pessoas. A caminhada pelo deserto, descrita em Números e Deuteronômio, também traz dúvidas práticas como tanta gente conseguiu sobreviver por 40 anos em uma área tão seca. O texto bíblico fala de milagres constantes, como o envio do maná e da água que saía de uma rocha. Em Êxodo 17:6, Deus diz a Moisés: Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Esses milagres mostram como o povo dependia totalmente de Deus durante toda a caminhada. Mesmo que o caminho exato do Êxodo seja desconhecido, os nomes dos lugares citados no texto ajudam a dar pistas. Locais como Mara, onde as águas amargas viraram doces, Êxodo 15:23, e Elim, com suas 12 fontes de água e 70 palmeiras, Êxodo 15:27, são descritos de forma clara, mas ainda não foram ligados a lugares específicos de hoje. Isso nos faz pensar: será que esses nomes são simbólicos e querem passar lições espirituais? Ou seriam lugares reais que desapareceram com o tempo? A falta de provas arqueológicas claras sobre o Êxodo também é motivo de discussão. Algumas pessoas duvidam que o fato tenha realmente acontecido, enquanto outras dizem que a ausência de restos pode ser explicada pelo estilo de vida simples e viajante do povo hebreu, que não deixaria marcas permanentes. Além disso, o deserto é um ambiente em constante mudança, onde o tempo e o clima podem apagar sinais de presença humana com facilidade. O Êxodo não foi só uma viagem física, foi também uma travessia espiritual, representando a saída da escravidão e o caminho em direção às promessas de Deus. Em Deuteronômio 8:2-3, Moisés lembra ao povo o motivo daquele tempo no deserto. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te provar e saber o que havia no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná. O deserto foi como uma escola de fé e confiança em Deus. E você, já pensou no que essa jornada pode ensinar para a sua própria vida? Assim como os israelitas, todos nós enfrentamos nossos próprios desertos, momentos de dificuldade e dúvidas, em que precisamos confiar na direção e na ajuda de Deus. O caminho do Êxodo nos lembra que, mesmo quando não sabemos ao certo para onde vamos, Deus está adiante, mostrando o caminho. Então, onde exatamente o Êxodo aconteceu? Talvez nunca saibamos com certeza, mas a lição principal é clara. Deus é fiel para libertar, sustentar e guiar seu povo, mesmo em meio aos maiores desafios. Deixe seu comentário. Qual teoria sobre o caminho do Êxodo você acha mais possível? Mais importante ainda, como as lições dessa caminhada podem se aplicar à sua vida hoje? Lembre-se, o destino final não é um ponto no mapa, mas sim a comunhão com Deus. A autoria do Antigo Testamento. A autoria dos livros do Antigo Testamento é um dos mistérios mais debatidos entre estudiosos e pessoas que estudam a fé há séculos. A tradição sempre afirmou que Moisés teria sido o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em João 5,46, Jesus disse: Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito.
Essa frase reforça a ideia de que Moisés foi o autor principal desses textos, mas há trechos, como Deuteronômio 34, que fala da morte de Moisés, o que gera dúvidas sobre quem escreveu essas partes e como os textos foram organizados. No século XVI, alguns estudiosos começaram a questionar se Moisés realmente escreveu tudo. Eles criaram o que ficou conhecido como hipótese documental, uma teoria que diz que o Pentateuco foi formado por várias fontes diferentes, ao longo de muitos anos. Essas fontes receberam nomes com letras: J de javista, E de eloísta, P de sacerdotal e D de deuteronomista. Cada uma dessas fontes teria colaborado com partes do texto, refletindo diferentes épocas e modos de pensar. Por exemplo, a fonte javista sempre chama Deus de Yahweh, enquanto a elohista usa Elohim. Essa teoria é apoiada por diferenças de estilo e histórias repetidas dentro dos mesmos livros. Um exemplo conhecido disso está nos 2 relatos sobre a criação do ser humano. Em Gênesis 1, Deus cria homem e mulher juntos, de uma vez, à sua imagem. Gênesis 1, 27. Já em Gênesis 2, o homem é feito do pó da terra e a mulher é criada a partir da costela de Adão. Essas diferenças, segundo a teoria documental, mostram contribuições de autores diferentes com ideias religiosas que se completam. Além do Pentateuco, outros livros do Antigo Testamento também têm sua autoria discutida. Por exemplo, os Salmos são normalmente atribuídos a Davi, mas muitos deles indicam outros autores, como Asaf e os filhos de Corá. No livro de Provérbios, a autoria de Salomão é bastante aceita, mas algumas partes, como os Provérbios de Agur, Provérbios 30, e os de Lemuel, Provérbios 31, são atribuídas a outros escritores. Essa variedade de vozes torna o texto bíblico ainda mais rico, mostrando que ele foi inspirado por Deus, mas escrito por várias pessoas ao longo do tempo. Os profetas também tiveram um papel importante na criação dos textos do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias e Ezequiel são ligados aos livros que levam seus nomes. No entanto, estudiosos dizem que esses escritos foram ampliados e editados por seus seguidores ou por grupos que guardaram suas mensagens. O livro de Isaías, por exemplo, costuma ser dividido em 3 partes: Proto-Isaías, capítulos 1 a 39, Deutero-Isaías, capítulos 40 a 55, e Trito-Isaías, capítulos 56 a 66, por causa das diferenças no estilo e na época em que foram escritos. Um ponto interessante é como a tradição falada teve um papel essencial na criação do Antigo Testamento. Antes de serem registrados no papel, muitos dos acontecimentos bíblicos eram passados de boca em boca por várias gerações. Esse jeito de contar histórias era comum nas culturas antigas e ajudava a manter vivas histórias como a do Êxodo e da criação. Depois de um tempo, essas histórias foram escritas e formaram a base do que chamamos hoje de Antigo Testamento. O momento histórico também influenciou bastante a criação desses textos. Durante o exílio na Babilônia, no século VI a.C., os judeus começaram a organizar melhor suas escrituras para manter viva a sua fé e identidade, mesmo longe da terra natal. Foi nesse período que muitos textos foram editados e reunidos para formar uma história mais completa sobre o relacionamento entre Deus e seu povo. A atuação de Esdras, que era um escriba e sacerdote, é muitas vezes lembrada como muito importante nesse processo. Embora a discussão entre estudiosos sobre quem escreveu o Antigo Testamento continue, o ponto de vista da fé é claro: Deus é o verdadeiro autor das Escrituras. Em 2 Timóteo 3,16 lemos: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Essa afirmação mostra que não importa quem colocou as palavras no papel, o Antigo Testamento é uma obra guiada por Deus, feita para mostrar sua vontade e seus planos para a humanidade. A variedade de autores e épocas em que os textos foram escritos mostra a beleza da inspiração divina. Deus usou várias pessoas, em tempos diferentes, para passar a sua mensagem eterna. Mesmo com estilos variados e jeitos diferentes de escrever, a Bíblia mantém uma unidade incrível no que diz respeito à sua mensagem principal, a aliança entre Deus e o ser humano. Isso mostra como o Espírito Santo agiu para guiar a criação dessas palavras. E você, o que pensa sobre isso?
Acha que Moisés escreveu mesmo o Pentateuco? Ou acredita que foi uma junção de várias fontes? Escreva sua opinião nos comentários. Mesmo que a gente não saiba com certeza quem segurou a caneta, a mensagem do Antigo Testamento continua sendo uma fonte maravilhosa de sabedoria, esperança e direção para a nossa vida. Que possamos estudar com respeito e sempre buscar entender a vontade de Deus em cada versículo. A história de Moisés. Moisés é uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. Mesmo assim, a existência real dele ainda é muito discutida. De acordo com a Bíblia, Moisés foi o escolhido por Deus para libertar os hebreus da escravidão no Egito e guiá-los até a terra prometida. Em Êxodo 3:10, Deus diz: "Vem agora, e eu te enviarei ao Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel." No entanto, fora da Bíblia, não há provas arqueológicas ou registros egípcios que falem diretamente sobre Moisés ou sobre o Êxodo. Isso faz com que muita gente duvide dessa história. Os críticos dizem que talvez os egípcios tenham deixado de registrar acontecimentos ruins de propósito, já que era costume dos faraós esconder derrotas ou fatos vergonhosos. Além disso, como os israelitas viveram como viajantes durante o Êxodo, é difícil encontrar sinais materiais da presença deles. Mesmo assim, muitos pesquisadores acham que Moisés pode ter sido uma pessoa de verdade, cujas ações foram contadas de forma mais forte com o tempo, para ensinar verdades religiosas e lições espirituais. A origem de Moisés também traz perguntas interessantes. Seu nome tem ligação com a língua egípcia, significando algo como filho ou nascido de, parecido com nomes como Tutmés ou Ramsés. Isso reforça a ideia de que ele pode ter sido criado dentro da cultura egípcia, como está escrito em Êxodo 2:10. E sendo um menino já crescido, ela o levou à filha de Faraó, a qual o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque das águas o tirei." Essa ligação com a cultura egípcia dá mais força à possibilidade de que Moisés foi mesmo uma figura histórica, com vivência tanto no Egito quanto entre o povo hebreu. Um dos maiores debates sobre a existência real de Moisés está ligado ao Êxodo. Se Moisés realmente liderou os israelitas para fora do Egito, onde estão as provas? Algumas teorias dizem que o Êxodo foi um acontecimento menor, com um grupo pequeno de hebreus, e não com toda a nação israelita. Essa ideia tenta explicar a falta de provas arqueológicas, dizendo que a história do Êxodo pode ter sido uma ampliação religiosa de um fato histórico menor. Mesmo que faltem registros arqueológicos claros sobre o Êxodo, há elementos que podem estar ligados a Moisés. Por exemplo, algumas inscrições antigas falam de grupos chamados de Abir ou Apiru, que talvez tenham sido hebreus vivendo como viajantes ou trabalhadores no Egito. Além disso, foram encontrados textos antigos com leis e rituais parecidos com os mandamentos dados por Moisés, o que mostra que sua influência pode ter sido real, mesmo sem provas diretas. A ligação entre Moisés e o Monte Sinai também chama muita atenção. A entrega dos 10 mandamentos é um dos momentos mais importantes do Antigo Testamento. Como está escrito em Êxodo 31:18, "E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus." Mesmo que o lugar exato do Monte Sinai não seja conhecido, a crença de que Moisés recebeu a lei diretamente de Deus é central para a fé judaica e cristã, reforçando a importância de Moisés como líder espiritual, além da questão histórica. Moisés também é lembrado no Novo Testamento, o que reforça seu valor na fé cristã. Em Hebreus 11:24-26, lemos: "Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por pouco tempo, ter o prazer do pecado." Esse trecho mostra Moisés como um exemplo de fé e renúncia, qualidades que vão além da discussão sobre sua existência histórica. A tradição judaica também vê Moisés como o maior dos profetas de Israel, aquele que falava com Deus diretamente. Em Deuteronômio 34:10 está escrito: "E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face." Ele é descrito como alguém único, que fez grandes sinais e milagres a mando de Deus no Egito. Essa imagem de Moisés como porta-voz de Deus ajuda a entender por que ele tem uma posição tão especial na Bíblia.
E você, acredita que Moisés foi um personagem real ou o vê mais como um símbolo espiritual? Talvez Moisés seja as duas coisas. Um líder verdadeiro cuja história foi aumentada pela inspiração divina para ensinar lições que duram até hoje. Seja qual for a resposta, a influência de Moisés no pensamento religioso e na história da humanidade é indiscutível. Ele é uma figura-chave nas tradições judaica, cristã e também islâmica. A busca por provas da existência de Moisés pode nunca ser resolvida, mas sua mensagem continua viva. Ele nos ensina sobre a importância da obediência, da fé e da coragem nos momentos difíceis. Como um homem escolhido por Deus para guiar um povo, Moisés é um exemplo de como confiar nos planos de Deus pode mudar vidas. E você, o que pensa sobre isso? Compartilhe sua opinião nos comentários. A figura de Moisés, seja real ou simbólica, continua inspirando gerações a buscarem uma relação mais próxima com Deus. Por que a Bíblia não fala dos dinossauros? Um dos mistérios mais curiosos do Antigo Testamento é o fato de não mencionar diretamente os dinossauros. Esses enormes animais, que viveram na Terra por milhões de anos, estão bem documentados pela ciência, mas não aparecem claramente nas Escrituras. Por que será? A Bíblia, como vemos em 2 Timóteo 3,16, tem um objetivo bem definido. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. O foco principal da Bíblia não é contar a história científica da criação, mas mostrar como é o relacionamento entre Deus e as pessoas. Ela foi escrita para um povo antigo, que não tinha o conhecimento científico que temos hoje. Coisas como eras geológicas e fósseis não fariam sentido para eles. Por isso, no livro de Gênesis fala da criação de um jeito que aquele povo pudesse entender, destacando que tudo veio de Deus e está debaixo do seu controle. Em Gênesis 1:21, lemos: "E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis que se movem nas águas, conforme as suas espécies." Alguns estudiosos acham que esse trecho pode incluir seres como os dinossauros, mas isso é uma interpretação possível, não uma certeza. A Bíblia também usa uma linguagem poética e simbólica para descrever criaturas grandiosas. Em Jó 40:15-19, há uma descrição impressionante do behemote. "Olha agora para o behemote, que eu fiz como fiz a ti. Ele come a erva como o boi. A sua força está nos seus quadris, e o seu poder nos músculos da barriga. Move a sua cauda como um cedro. Os tendões das suas coxas estão bem unidos. Seus ossos são como tubos de bronze. Os seus ossos grandes são como barras de ferro." Alguns acreditam que essa criatura pode ter sido um dinossauro que comia plantas, como o braquiossauro. Outros acham que pode ser o hipopótamo. Outro animal misterioso mencionado na Bíblia é o Leviatã, descrito em Jó 41:134. "Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem, pois, é aquele que poderia se erguer diante de mim? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. O seu corpo é como escudos fundidos, cerrados e colados uns aos outros." Este ser marinho poderoso e impenetrável poderia ser uma referência a uma criatura extinta ou a uma representação simbólica do caos e do poder de Deus sobre ele. Os dinossauros, como os conhecemos hoje, viveram milhões de anos antes do surgimento dos seres humanos. A cronologia bíblica, especialmente se interpretada de forma literal, não abrange essas vastas eras pré-humanas. Alguns criacionistas sugerem que os dinossauros poderiam ter sido criados junto com outros animais no sexto dia da criação, mas não foram mencionados especificamente devido à sua irrelevância para o propósito espiritual da Bíblia. Outra teoria defendida por criacionistas jovens da Terra é que os dinossauros coexistiram com os seres humanos e foram extintos após o dilúvio de Noé. Segundo essa visão, o dilúvio global, mencionado em Gênesis 7, teria alterado radicalmente o ecossistema da Terra, tornando inviável a sobrevivência de muitas espécies, incluindo os dinossauros. Essa hipótese, no entanto, enfrenta desafios significativos em termos de evidências científicas. Por outro lado, muitos cristãos aceitam a teoria da evolução e a cronologia científica das eras geológicas, vendo os dinossauros como parte do plano criativo de Deus antes da humanidade. Essa abordagem entende que a Bíblia e a ciência respondem a perguntas diferentes. A Bíblia nos ensina por que Deus criou,
enquanto a ciência nos explica como. Assim, a ausência de dinossauros na Bíblia não é um problema, mas sim uma questão de foco. Independentemente de como interpretamos os dinossauros à luz da Bíblia, é importante lembrar que a criação de Deus é vastamente maior do que podemos compreender. Como Deus disse a Jó, em Jó 38:4-7, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazes saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Essa passagem nos lembra que há mistérios que vão além de nossa compreensão. Quanto a você, acredita que os dinossauros são mencionados de forma implícita na Bíblia? Ou acha que eles simplesmente não eram relevantes para o propósito das Escrituras? Talvez a verdadeira lição seja esta: Deus é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e sua obra é muito maior do que nossa capacidade de entendê-la. Estudar os dinossauros e o mundo natural pode nos ajudar a admirar ainda mais a grandiosidade de Deus. Por fim, a questão de por que a Bíblia não menciona os dinossauros nos desafia a refletir sobre o que realmente importa em nossa fé. Não são os detalhes científicos ou históricos que nos aproximam de Deus, mas a busca por sua vontade e presença em nossas vidas. Deixe sua opinião nos comentários. Como você reconcilia a existência dos dinossauros com o relato bíblico da criação? Seja qual for sua visão, lembre-se de que, em Cristo, encontramos todas as respostas que realmente importam. A história de Jericó, conhecida como a cidade mais antiga do mundo, desempenha um papel central no Antigo Testamento. Em Josué 6, lemos o relato da conquista de Jericó pelos israelitas, um evento cheio de simbolismo e intervenção divina. Segundo a Bíblia, as muralhas da cidade caíram após 7 dias de marcha e o som das trombetas. Sucedeu que, ao soar da trombeta, quando o povo ouviu o som da buzina, gritou o povo com grande júbilo, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Josué 6:20. Mas o que sabemos sobre Jericó além desse relato bíblico? Jericó é considerada a cidade habitada mais antiga da terra, com evidências arqueológicas que remontam a cerca de 900 a.C. Localizada na atual Cisjordânia, Jericó era uma cidade estrategicamente importante, situada perto do Rio Jordão e de fontes de água doce. A Bíblia a descreve como a cidade das palmeiras, Deuteronômio 34:3, um local fértil em meio a um ambiente árido. Essa localização a tornava uma fortaleza natural, com grandes muralhas que protegiam seus habitantes de invasores. As escavações arqueológicas em Jericó começaram no final do século XIX e revelaram camadas de ocupação humana ao longo de milhares de anos. Entre os achados mais significativos estão restos de muralhas e torres que datam de cerca de 8.000 a.C., algumas das estruturas defensivas mais antigas já descobertas. No entanto, os arqueólogos não chegaram a um consenso sobre qual dessas camadas corresponde a Jericó mencionada na Bíblia. Essa incerteza alimenta o debate sobre a historicidade do relato bíblico. Um dos principais debates arqueológicos envolve a datação da destruição da cidade. A Bíblia sugere que Jericó foi destruída por volta de 1400 a.C., durante a conquista de Canaã pelos israelitas. No entanto, as evidências arqueológicas indicam que Jericó foi abandonada antes dessa época, no final da Idade do Bronze, e não há sinais de uma cidade fortificada nesse período. Alguns estudiosos argumentam que o relato bíblico pode ter sido baseado em tradições orais que misturaram eventos históricos com interpretações teológicas. A narrativa bíblica enfatiza o papel de Deus na queda de Jericó, retratando-a como uma vitória obtida pela fé e obediência. Em Hebreus 11:30, lemos: "Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias." Esse texto destaca que a conquista de Jericó não foi apenas um feito militar, mas um ato de confiança em Deus. Os israelitas seguiram instruções específicas, marchando ao redor da cidade e tocando trombetas, simbolizando que a vitória era do Senhor, não deles.
Outro aspecto interessante da história de Jericó é a figura de Raabe, uma mulher que desempenhou um papel crucial na conquista da cidade. Em Josué 2:1, Raabe, uma prostituta, escondeu os espiões israelitas e garantiu sua segurança. Por sua fé e coragem, ela e sua família foram poupados durante a destruição de Jericó. Raabe é mencionada no Novo Testamento como exemplo de fé em Hebreus 11:31 e faz parte da genealogia de Jesus em Mateus 1:5, mostrando como Deus pode usar pessoas improváveis para cumprir seus propósitos. A história de Jericó também carrega um simbolismo espiritual profundo. As muralhas caídas representam as barreiras que Deus pode derrubar em nossas vidas quando confiamos nele. Assim como os israelitas enfrentaram um obstáculo aparentemente intransponível, nós também enfrentamos desafios que só podem ser superados pela fé. Essa narrativa nos convida a refletir. Quais são as muralhas em nossas vidas que precisamos entregar a Deus para que Ele as derrube? Apesar das incertezas arqueológicas, a história de Jericó continua a ser uma fonte de inspiração espiritual. Ela nos lembra que a vitória em nossas batalhas não depende apenas de força ou estratégia, mas de obediência e confiança em Deus. Em Josué 1:9, Deus encoraja seu povo: "Não mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares." Essa promessa foi cumprida de forma poderosa em Jericó e continua válida para nós hoje. Jericó não é apenas uma história do passado, ela tem implicações para o presente. Ela nos desafia a enfrentar nossos próprios gigantes e a confiar que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Além disso, a inclusão de Raabe na narrativa nos lembra que Deus valoriza a fé e a obediência acima de tudo, independentemente do nosso passado ou status social. A queda das muralhas de Jericó é um testemunho do poder transformador da graça divina. E você, como interpreta a história de Jericó? Acredita que as muralhas caíram literalmente ou vê a narrativa como uma metáfora espiritual? Deixe sua opinião nos comentários. Independentemente de como entendemos os detalhes, a mensagem é clara. Deus é fiel para cumprir suas promessas e poderoso para vencer qualquer obstáculo. Podemos aprender com a fé dos israelitas e de Raabe, confiando que Deus pode derrubar as muralhas em nossas vidas e nos conduzir à vitória. A localização de Ofir, um lugar mencionado na Bíblia por sua riqueza e mistério, é conhecida principalmente como uma fonte de ouro excepcional. Em 1 Reis 10:22, lemos: "Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis. Com a frota de Irão, de 3 em 3 anos, tornava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búfalos e pavões. Salomão recebia ouro de Ofir em abundância, o que levanta a pergunta: onde ficava esse lugar extraordinário?" Apesar de séculos de exploração e pesquisa, a localização de Ofir permanece desconhecida. A primeira menção a Ofir está em Gênesis 10:29, onde ele é listado como um dos descendentes de Sem e Jecã. Essa genealogia sugere que Ofir poderia estar relacionado a uma região habitada por seus descendentes. No entanto, essa conexão geográfica não é clara. A menção repetida de Ofir como uma terra de grande riqueza em 1 Reis e 2 Crônicas faz dela um local de grande interesse para historiadores e arqueólogos, mas sua localização permanece envolta em mistério. Alguns estudiosos acreditam que Ofir poderia estar localizado na Península Arábica, mais especificamente no sul, no atual território do Iêmen. Essa hipótese se baseia na proximidade com o reino de Sabá, conhecido por sua prosperidade e comércio de ouro e especiarias. Além disso, o Iêmen era uma rota comercial importante na antiguidade, conectando a Índia e ao Oriente Médio, o que explica como riquezas tão variadas poderiam ter vindo de uma única região. Outra teoria sugere que Ofir estava localizado na costa leste da África, possivelmente na atual Somália. Essa ideia se baseia em relatos históricos e comerciais sobre a exportação de ouro, marfim e outros bens preciosos da África Oriental para o Oriente Médio e o Mediterrâneo. Além disso, há evidências arqueológicas de antigas rotas comerciais entre a costa africana e a Península Arábica, tornando essa teoria plausível. Há ainda quem defenda que Ofir poderia estar na Índia.
Essa teoria é baseada no fato de que a Bíblia menciona pavões, que são nativos da Índia, e outros itens exóticos que poderiam ter vindo dessa região. A Índia era um importante centro comercial na antiguidade, e suas riquezas poderiam ter chegado a Israel por meio das frotas de Salomão e Irão. Essa hipótese reforça a ideia de que Ofir era um local que simbolizava riqueza e exotismo. Uma hipótese menos comum, mas intrigante, coloca Ofir na América do Sul. Alguns pesquisadores acreditam que Salomão poderia ter enviado frotas para explorar o Novo Mundo, trazendo riquezas de regiões como o Peru ou a Bolívia, conhecidas por seus depósitos de ouro. Embora essa ideia seja fascinante, ela carece de evidências arqueológicas concretas e não é amplamente aceita pela comunidade acadêmica. Independentemente de sua localização exata, Ofir é um símbolo de prosperidade divina. Em 1 Crônicas 29:4, Davi menciona a qualidade do ouro de Ofir ao preparar materiais para a construção do templo. Até 3.000 talentos de ouro do ouro de Ofir e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Essa ênfase na pureza e na qualidade do ouro de Ofir reflete como ele era altamente valorizado, representando a generosidade e a abundância de Deus. Ele também tem um significado espiritual, lembrando-nos que, embora o ouro e as riquezas sejam valiosos, a verdadeira riqueza está na nossa relação com Deus. Em Jó 28:16, lemos: "Não se pode igualar com o ouro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com a safira." Essa passagem destaca que a sabedoria e o entendimento são mais preciosos do que qualquer riqueza material, incluindo o lendário ouro de Ofir. A busca por Ofir continua até hoje, não apenas como uma curiosidade histórica, mas como uma metáfora para a busca humana por significado e riqueza espiritual. Assim como os antigos exploradores procuravam Ofir para obter suas riquezas, somos convidados a buscar as riquezas espirituais que Deus oferece. Como Jesus ensinou em Mateus 6:21, "Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu." E você, o que acha? Ofir era um lugar real ou um símbolo de riqueza divina? Deixe sua opinião nos comentários. Independentemente de sua localização, Ofir nos ensina que as maiores riquezas não são aquelas que podemos tocar, mas aquelas que vêm de Deus. Que possamos buscar essas riquezas espirituais, confiando que Ele nos suprirá em todas as coisas, muito além do que podemos imaginar ou pedir. Ao longo deste vídeo, mergulhamos nos 12 mistérios mais fascinantes do Antigo Testamento, explorando questões que intrigam estudiosos e crentes há séculos. Desde o Jardim do Éden até a localização de Ofir, vimos como a Bíblia não apenas revela a história de Deus com a humanidade, mas também nos desafia a refletir sobre os grandes enigmas da vida e da fé. Mas, ao final desta jornada, uma coisa fica clara: o propósito da palavra de Deus vai além de perguntas. Ela existe para nos transformar. Os mistérios que exploramos hoje nos lembram que, mesmo após milhares de anos de estudo, a Bíblia continua sendo uma fonte inesgotável de inspiração e sabedoria. Cada mistério aponta para uma verdade maior: o poder, a soberania e o amor de Deus. Seja na queda das muralhas de Jericó ou na busca pela rota do Êxodo, aprendemos que Deus está no controle, guiando sua criação e suas promessas de maneira perfeita, mesmo quando não conseguimos entender tudo. E o que tudo isso significa para nós hoje? Esses mistérios nos convidam a confiar em Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. Assim como os israelitas confiaram nele no deserto e como Moisés obedeceu sem questionar, somos chamados a viver pela fé, sabendo que Deus sempre age para o bem daqueles que o amam, como está escrito em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Mas esses mistérios também têm outro propósito: despertar nossa curiosidade. Eles nos lembram que a Bíblia é uma obra viva que continua a nos desafiar e a nos ensinar. A busca por respostas, seja arqueológica ou espiritual, é uma forma de nos aproximar de Deus, descobrindo mais sobre quem Ele é e sobre o plano que Ele tem para cada um de nós. No final, talvez a resposta mais importante seja esta: não precisamos entender tudo para confiar plenamente em Deus. Antes de terminarmos, quero saber:
Qual desses 12 mistérios mais chamou sua atenção? O Jardim do Éden? O Maná? Os Nefilins? Ou talvez a história de Jericó? Deixe seu comentário e compartilhe sua perspectiva. Sua voz é importante nesta jornada de descoberta. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos sobre os mistérios e as verdades da Bíblia. Ao encerrarmos, lembre-se, Deus nos chama não para entendermos tudo, mas para confiarmos nele em tudo. Os mistérios da Bíblia são um reflexo da grandeza de Deus, que está além do nosso entendimento, como está escrito em Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, que esses mistérios não sejam um motivo de dúvida, mas de admiração. Que eles nos inspirem a buscar mais de Deus, a confiar em suas promessas e a viver uma vida que reflita a sua glória. A Bíblia, com todos os seus enigmas, é uma carta de amor de Deus para nós, convidando-nos a um relacionamento mais profundo com Ele. Que possamos responder a esse convite com fé, coragem e gratidão. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Continue buscando, continue estudando e, acima de tudo, continue confiando no Deus dos mistérios e das revelações. Até o próximo vídeo, onde juntos exploraremos mais sobre as maravilhas da Palavra de Deus. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo com alguém. Que ele te abençoe grandemente, hoje e sempre.